que esse animal fez, esse bípede, símio fez, o símio da política? Veja você e ouça com seus próprios olhos e ouvidos. Vejam só, este é um autêntico selacanto. Para não dizer assim, porque o símio já é uma evolução, né? Uma evolução das espécies aí. Este é um selacanto da política, veja só. E aqui eu trago, senhor presidente, um livro que esse parlamentar ficou com medo na sua viagem de retorno ao Brasil, senhor presidente. Fiquei com medo de entrar com esse livro no Brasil, porque à época um juiz, talvez mais ditador do que Adolf Hitler, suspendeu a entrada e as vendas do Mein Kampf, Minha Luta, Minha História, Minha Vida, de Adolf Hitler, onde aqui retrata suas estratégias para aniquilar, fuzilar o parlamento e os direitos de representação popular. Senhor presidente, é com a apresentação do Mein Kampf de Hitler que peço para que este parlamento se fortaleça, se reconstrua, se reorganize nos rumos do que foi o Parlamento Europeu da Alemanha e que serviu, após sua reconstrução, de inspiração, inclusive para nós estarmos hoje aqui através do nosso direito constitucional brasileiro, que se inspira no modelo romano-germânico. Muito indignado, deputado, porque assim, saiu o vídeo, era um trechinho de 17 segundos, o cara levantando o livro e falando aquelas atrocidades, né? Aí já veio a gente dizendo, não, porque o vídeo não diz exatamente isso, tá fora de contexto, assistam o vídeo inteiro. Eu assisti aquele vídeo inteiro, eu ainda tô vendo um deputado levantando um livro. E eu fico lembrando, assim, a vereadora de Santa Catarina que foi caçada porque criticou um gesto, é nazista, não é? Cara, sinistro. Roberto Alvim impune, Felipe Martins impune, são tantos casos impunes, o judiciário não age, né, deputado? Mas eu fico me perguntando, as casas legislativas, a própria Assembleia Legislativa do Mato Grosso, né, o caso da... Assim, e aí eu lembro também, Renato Freitas foi cassado porque fez um protesto antirracista numa igreja voltada para a população negra. Então você vê que eles avançam, enquanto o outro lado aqui, né, mas o lado da democracia, fica meio... lento, né? Como você vê, deputado, essa falta de reação política, não estou nem falando de judiciário, porque eu já nem acredito mais em punição, sinceramente, mas essa falta de reação política, uma extrema-direita que é escrachada, extremista, inclusive aquele deputado tem histórico de disparar no meio de uma sessão, né? E já poderia ser cassado por isso. Não, é verdade, entende? Na verdade, porque se você for pensar bem, existe uma leniência, digamos assim, com o que foi a ascensão do Bolsonaro. Se você pegar a crise que levou o Bolsonaro ao poder e os militares agindo por trás disso tudo, porque quando a gente quiser ter um dia a gente discute só aqui, eu estou tentando estudar, inclusive, qual foi o papel dos militares na ascensão do Bolsonaro, entende? E por que o Brasil chegou onde chegou. E eles são um sócio oculto disso aí, mas tiveram um peso muito grande, entende? Desde que os militares brasileiros foram contra a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu não estou falando nem da ditadura do período anterior, da ideia deles de querer ser poder moderador, da tutela militar, estou falando do período para cá, tá? Depois da Comissão da Verdade, que eles não quiseram ir a fundo, eles queimaram arquivos, eles se rebelaram contra o governo da Dilma, e depois eles foram patrocinando, até chegar naquele tweet do Vilas Boas, general Vilas Boas e etc. Então, se você pegar essa ascensão, você vai ver que o Bolsonaro foi instrumental para isso. Nunca deixou de ser, entende? A mesma agenda que destrói o meio ambiente também quer destruir a democracia, quer destruir a participação popular, entende? E ela precisa de um arcabouço de preconceito, de ódio, de fundamentalismo religioso e etc. Isso tudo precisa ser estudado. Agora, a elite econômica brasileira, ultra-neoliberal, entende? A mesma que apostou no impeachment da Dilma, quer dizer, no golpe de 2016,
ela queria resolver o problema dela, ela queria o teto de gastos, até o ajuste fiscal, até excluir os pobres. Então, se soma. Então, se é o Bolsonaro, a gente aguenta. Você ia falar, pô, mas o Bolsonaro é uma excrescência, é uma mistura. Não, entende? Eles adotaram a excrescência, essa é a verdade. E essa coisa ganhou base de massa. Isso é muito grave, é muito sério. Entende? É claro que a sociedade não suportou, deu uma volta por cima, elegeu, botou o Lula de novo, mas naquela margem que nós sabemos, e nós estamos vendo aqui no Congresso, o equilíbrio, entende? E mesmo assim, agora tem uma reação forte em defesa da democracia, depois da intentona do dia 8 de janeiro, principalmente e tal, tem uma reação forte em defesa do meio ambiente, dos direitos humanos tem uma abertura razoável, até o isolamento internacional do Brasil, mas quando chega na discussão do problema econômico para resolver a desigualdade social no Brasil, aí é unanimidade. É no Congresso Nacional Conservador, é na grande mídia brasileira, entende? Autonomia do Banco Central, isso você não pode tocar, entendeu? O capital financeiro continua mandando, entende? Então, você falar em controlar a paridade de preço internacional do petróleo, pelo amor de Deus, não mexam nisso aí, entende? Reforma tributária, não falem em progressividade, entende? Não falem que os ricos vão ser taxados, isso não é possível. Então, tudo isso leva a que você abra o caminho para que o conservadorismo se mantenha e a leniência com esses valores que não tem nada a ver com a democracia brasileira. Então, nós estamos enfrentando essa questão, entende? Quer dizer, é o começo do governo Lula enfrentando essa problemática, porque vai ter que romper, ganhar uma parcela da população, não só para o bem-estar da sociedade, mas para valores democráticos que empurrem o esgoto bolsonarista para o lugar que ele nunca devia ter saído.